galerinha, vocês lembram de mim? Eu sou a Mônica, evangelizadora do Paulo de Tarso, e eu estou aqui hoje para nós fazermos a nossa segunda aula de evangelização. Vamos começar, todos nós, fechando os nossos olhos e fazendo uma prece a Deus nosso Pai. Pai amado, ilumina nesse momento os nossos corações e as nossas consciências. Jesus, Mestre querido, esteja conosco, nos tornando alertas, atentos, para absorvermos mais esses ensinamentos luminosos. Que assim seja. Muito bem. Na semana passada, vocês aprenderam, junto com a Leila, a diferença entre religião e religiosidade. Lembram disso? Aprenderam também que a melhor forma de nos comunicarmos com Deus, o nosso Criador, é através da oração. Então, vamos continuar daí, ok? E eu começo perguntando: qual é a sua religião? Bom, essa é uma questão fácil, porque todos nós que estamos aqui reunidos nos inscrevemos no Paulo de Tarso, que é um centro espírita, para participar dessas aulinhas. Portanto, a nossa religião é o Espiritismo. Ótimo. Mas o que é, afinal, o Espiritismo? Como, quando e aonde ele começou? Quem o fundou? Quais são as suas características? O que o Espiritismo pode fazer por nós? Nossa, são tantas questões. Mas não nos preocupemos, porque ao longo desse ano nós temos muitas coisas para aprender e nós vamos abordar essas questões e mais outras nas aulas que virão. Bom, vamos então começar com calma. Vamos hoje apenas apresentar o Espiritismo, a nossa religião. Vamos começar. Nós já sabemos que fomos todos criados por Deus e que, como Pai de toda a humanidade, Ele nos acompanha desde sempre, procurando nos mostrar como evoluir em harmonia, evitando os sofrimentos. E como Deus faz isso? Bem, ao longo da história da humanidade, Deus tem nos enviado seus mensageiros para nos ensinar as suas leis, as leis que regem toda a criação e que nós chamamos de leis divinas. Muito bem. Vocês devem estar pensando agora: mas isso aí todo mundo sabe, eu já sei desde pequeno. Quem não sabe que nós somos todos filhos de Deus? Mas nem sempre foi assim, sabiam? Então, no início da humanidade, os povos não sabiam da existência de Deus. Eles achavam que haviam muitos deuses diferentes, que eram criaturas muito poderosas, muito diferentes da gente, e que havia um Deus para cada coisa. Cada Deus tinha criado uma coisa diferente e comandava essas coisas. Então, tinha Deus da chuva, tinha Deus da natureza, tinha Deus dos animais, tinha até Deus da morte. E por acreditar em vários deuses, esses povos antigos eram chamados
politeístas. Poli de muitos. Politeístas, gente que acreditava na existência de muitos deuses. Assim eram os povos como os hindus, os gregos, os egípcios e muitos outros. Com o tempo, a humanidade foi amadurecendo espiritualmente, foi evoluindo, até que surgiu um povo entre todos que compreendeu finalmente que existe e todos somos filhos de um único Deus. Esse povo foi então considerado o povo monoteísta, mono de um, povo que acreditava na existência de um só Deus. Vocês sabem que povo era esse, como eles se chamavam? Quem respondeu Hebreus acertou. O povo hebreu foi o primeiro povo monoteísta no planeta. E através deles que Deus enviou a sua primeira revelação para a humanidade. A revelação das suas leis, que eram no início 10 leis básicas. Foram chamados os 10 mandamentos. Vocês já devem ter ouvido falar. E o emissário, o mensageiro que Deus escolheu para essa tarefa, dentro do povo hebreu, chamava-se Moisés, o profeta Moisés. Os 10 mandamentos eram leis básicas, como eu já disse, que nos ensinavam a não matar, a não roubar, a não mentir, a respeitar nossos pais, a não trair e coisas desse tipo. A humanidade se guiou por esses ensinamentos de Moisés durante muito tempo, até que 1700 anos depois, Deus nos mandou, mais ou menos 1700 anos, tá? Deus nos mandou a sua segunda revelação, que também aconteceu no seio do povo hebreu. Dessa vez, o mensageiro enviado por Deus foi Jesus. E ele é o espírito mais evoluído que já esteve na Terra, até hoje. Por isso é que a segunda revelação é a mais importante das 3. Jesus veio ampliar as leis trazidas por Moisés e nos ensinou que a maior lei divina é o amor, que nós devemos amar a todos, uns aos outros e até mesmo aos nossos inimigos, e que devemos perdoar sempre que necessário, e que só devemos fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Jesus, como espírito muito evoluído, ensinou tudo isso em muito pouco tempo para a humanidade. Ele só viveu 33 anos na Terra. É isso mesmo, tantos ensinamentos preciosos em tão pouco tempo. E quando ele partiu, ele deixou todos muito tristes. Mas, antes da sua partida, ele nos deixou uma promessa. Ele prometeu que não nos abandonaria, que estaria sempre conosco e que depois de um tempo ele enviaria de presente para a humanidade um consolador que viria relembrar os seus ensinamentos e ainda ampliá-los ainda mais. Então o tempo se passou e 18 séculos depois,
da vinda de Jesus, Deus nos enviou outro mensageiro para a sua terceira revelação. Dessa vez, o enviado nasceu na França, na Europa, e seu nome era Allan Kardec. Na verdade, o seu nome era outro, mas ele ficou conhecido na história como Allan Kardec. Allan Kardec não era um profeta, ele era um cientista, um grande pensador. E o que ele fez foi ele organizou os pensamentos, os ensinamentos revelados pelos espíritos superiores através da comunicação mediúnica de vários médiuns espalhados pela Europa naquele tempo, e escreveu esses ensinamentos todos em 5 livros, criando assim o que hoje nós conhecemos como o Espiritismo. O Espiritismo veio relembrar todos os ensinamentos de Jesus e ampliá-los também. E é sobre isso que nós vamos conversar durante os nossos próximos encontros ao longo desse ano. Ufa, acho que falei demais, mas agora vocês já sabem como o Espiritismo teve início. E agora vamos partir para a ação. Vocês estão recebendo uma atividade que é bem legal e que vai ajudar a compreender melhor tudo o que nós conversamos hoje. Convidem os seus familiares e bom trabalho. Que vocês possam ter uma semana muito iluminada e que Jesus nos acompanhe ao longo dessa semana e nos traga de volta para mais uma aula na próxima semana. Um beijo grande a todos e até a próxima!